E aí, galera da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Fernando e eu estou aqui para mais uma aula de sociologia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a sociedade de classes, mas tem alguns pontos aí bem importantes, acompanha aí. Nós vamos falar também sobre a mobilidade social nas sociedades democráticas, sobre mobilidade horizontal e vertical, sobre classes sociais versus status, ok? Bom, para essa aula é fundamental, né, você seguir aquelas regrinhas básicas. Senta direito aí na sua cadeira, se você estiver deitado, levanta para não pegar no sono e não colocar a culpa no professor, pega um copo de água e pega principalmente aquela caneta marca-texto, porque você vai marcar vários pontos importantes aí no seu livro, ok? A gente precisa lembrar que quem que fala sobre esse termo sociedade de classes? Você precisa lembrar sobre o pensador, o Karl Marx. Ele, analisando a sociedade na época que ele vivia, na época da Revolução Industrial, ele vai ver que existe uma desigualdade muito grande entre aquilo que ele chama de proletariado e os donos das empresas onde as pessoas trabalham, que eram geralmente os burgueses. Isso ele vai ver que existia uma desigualdade muito grande, tá? Você precisa lembrar também lá daquele conceito do Marx sobre a mais-valia, que é a respeito daquilo que o trabalhador recebe devido ao que o seu empregador lhe paga, ok? Se você não lembra desses conceitos, você pode dar uma pausa aqui no vídeo e dar uma procuradinha aí, dar uma pesquisada, e aí você retorna aqui para você poder compreender essa aula aqui, ok? Então, continua comigo aqui. Mobilidade social nas sociedades democráticas. O que é mobilidade social? É você sair de um grupo da sociedade e ir para outro, seja ele ascender ou decair. Ok? Eu vou te lembrar de alguns conceitos históricos bem importantes. Lembra lá na França, antes da Revolução Francesa? A sociedade ela era dividida por estamentos. Existia o primeiro, existia também o segundo e o terceiro estado. No primeiro estado, geralmente, estava ali o rei com uma classe de nobres, tá? No segundo estado, a gente tem o clero ali e outra parte de nobres um pouco menores. E a gente tem também, no terceiro estado, os trabalhadores, a burguesia, os artesãos, os trabalhadores livres em geral. Naquela época era ensinado pela igreja que não poderia haver mobilidade social porque Deus instituiu aquela sociedade. E se aquela sociedade, foi instituída daquela maneira, desobedecer essa regra e ascender socialmente ou decair socialmente não era da vontade de Deus. Porém, a gente vê na história que as coisas tendem a mudar, e mudar bastante. Principalmente quando a gente tem, no século XVIII, as revoluções que a gente chama também de revoluções burguesas. Por quê? A burguesia ascende economicamente e, a partir de um momento da história, ter dinheiro é ter poder, então essa burguesia vai começar a buscar o seu espaço na sociedade. Então, se você se lembrar, essa burguesia faz várias revoluções. Na Inglaterra, com a Revolução Puritana, depois tem a Revolução Gloriosa, onde vai instituir a participação fixa, né, do parlamento, colocando a ideia de que o rei reina, mas não governa, e isso vai se espalhar para outras partes e para outras sociedades que vão ascender aí nesse momento contemporâneo. Se você lembrar também, lá da independência das 13 colônias, a gente vai ver que tem o surgimento de uma sociedade nova, onde existe liberdade para comercializar e liberdade para produzir. Você lembra quem que fala isso? É ela, Adam Smith. Adam Smith falava sobre o liberalismo, que vai ser ali uma corrente do pensamento econômico que vai estar presente nas sociedades atuais, inclusive hoje em dia. Ok? Bom, como eu falei para você, você precisa estar com o seu livro na mão para marcar pontos bem importantes. No primeiro parágrafo ali, eu preciso que você grife algumas informações que eu vou te passar. Então, acompanha comigo aqui. O conceito de mobilidade social para uma disciplina de sociologia tem importância fundamental, pois designa o deslocamento social dentro dos vários estratos que existem na sociedade. Volta aqui comigo. O que eu te expliquei é o que se encaixa aqui. Quando uma pessoa ela ascende ou decai de um grupo social, tá? Isso é a mobilidade, ok? Agora você pode voltar para o texto comigo. Esse conceito é bastante dinâmico, pois depende muito da sociedade que está sendo investigada. Nesse capítulo, estudaremos a mobilidade com foco no estudo da pobreza, a partir das concepções de Anthony Giddens, sociólogo britânico. Ok? Vem aqui.
Antigamente, a pobreza era qualificada como a entrada de pessoas em uma classe social inferior. E a gente tem as pessoas na classe social inferior e as superiores, que são aquelas que detêm poder. E a gente precisa entender que poder ele muda dependendo da época em que nós estamos estudando. Por exemplo, no mercantilismo, poder é ter metais preciosos, na época do imperialismo, poder é ter territórios e poder aquisitivo. O que vai acontecer? Dentro de uma sociedade, aqueles que detêm poder na contemporaneidade são aqueles que detêm poder aquisitivo. Os que não detêm acabam ficando em classes inferiores. E nisso, a gente acaba tendo o que a gente conhece na geografia como estratificação social. Ok? Falando em geografia, é muito importante que a gente utilize termos dela para trabalhar a sociologia. Acompanhe aqui comigo aqui no seu material. Da mesma forma que a geografia utiliza o conceito de espaço geográfico, o sociólogo russo Sorokin criou um termo chamado espaço social. Se no espaço geográfico as referências são em relação com a sociedade e a natureza, no espaço social as referências são constituídas pelas coordenadas sociais. Continua comigo que é bem importante, ó. Pega a sua caneta lá. Portanto, localizar um indivíduo dentro de um espaço social pode ter como referência o local onde mora. Volta aqui comigo. Se você parar para pensar na sociedade em que você vive, como que você localizaria socialmente esses grupos sociais? Você deve estar pensando assim: os que vivem em periferia são os que detêm menos poder aquisitivo, correto? Os que vivem em bairros nobres são aqueles que detêm um poder aquisitivo maior. Isso. Então, quando a gente fala de mobilidade social, a gente está falando sobre essas sociedades atuais, onde pode ocorrer de uma pessoa de um bairro nobre ter que vir a morar em um subúrbio ou numa periferia, e aquele que mora na periferia ir morar em um bairro nobre. Ok? Está compreendido a questão da mobilidade social? Eu preciso que você agora passe para a página seguinte, que nós vamos falar sobre dois tipos de mobilidade. Tá? Tem a mobilidade horizontal e a mobilidade vertical. E não tem uma maneira talvez mais clara do que você anotar aí o que é cada uma delas. Acompanha comigo ali o que é a mobilidade horizontal. Ela ocorre quando uma pessoa muda de posição dentro de determinados grupos, mas permanece na mesma condição social. Um exemplo disso. Um professor que se torna coordenador da escola em que trabalha. Nesse caso, ocorre uma mudança de cargo, tá? Mas ele continua no mesmo grupo, ok? Então, volta aqui comigo. Pensa que você entrou numa empresa e você começou a desempenhar bem as suas funções. Os líderes acham que você merece ascender de cargo, ir para um cargo de responsabilidade maior, ok? Nesse momento, você acaba tendo uma mobilidade horizontal, certo? Agora a gente vai entender o que é a mobilidade vertical. Ela ocorre por mudança significativa no nível social do indivíduo. Por exemplo, quando determinada pessoa passa para um cargo de chefia e gerência. A classe social e mobilidade nesse esquema, baseado em relação à sua profissão. Ok, está entendido aí? Horizontal e vertical? Se você quiser, você pode dar uma pausa nesse vídeo, ler com mais calma, grifar esses conteúdos aqui, ok? Como o meu tempo aqui é bem curtinho, eu preciso seguir em frente. Então, vamos lá para o seguinte tópico, classes sociais versus status. Nesse ponto aqui, a gente retorna à ideia de desigualdade social. E lembrando que o termo sobre desigualdade social é muito estudado por um filósofo iluminista chamado Rousseau, né? Quando ele analisa a questão das propriedades privadas. E olha que interessante, aqui no livro de vocês tem uma imagem no canto, e é muito importante que você não ignore a legenda. Lê comigo ali. A pobreza pode ser observada em todos os países do mundo. Entretanto, a desigualdade social é um fenômeno observado principalmente em países não socioeconomicamente desenvolvidos ou em um desenvolvimento. O que acontece? Quando a gente fala em classes sociais, elas vão variar da região em que nós estamos falando.
Por isso que é importante também o conhecimento geopolítico, tá? Você, ao falar de pobreza, ela acaba sendo relativo, ou falar de uma condição social inferior em um local, ela não pode ser, talvez, comparada com outros. Por quê? Em determinadas regiões onde a gente não tem o desenvolvimento socioeconômico, a pobreza acaba sendo maior, tá? Acaba acontecendo fome. Porém, não estar em um grupo social tão favorecido em outras sociedades não significa que tenham esses mesmos elementos, essa mesma característica. Ok? Olha só, a gente retoma aqui a falar de Marx, tá? Então vem comigo aqui no segundo parágrafo aí do seu livro. Marx referiu-se ao conceito de classe social para designar a divisão da sociedade capitalista, a qual nós vivemos hoje. Para ele, as sociedades industriais eram divididas entre aqueles que vendem sua força de trabalho, proletários, lembra que eu falei lá no começo dessa aula, e os que possuem os meios de produção, que no caso são os burgueses. O resultado dessa relação, segundo ele, é a desigualdade econômica. Ok? Veja que a gente está fechando aqui essa aula, linkando aquilo que foi falado no começo com a parte do texto aqui agora. Viu que isso é bem importante para você grifar aí na sua apostila, no seu material. Ok? A gente vai ver um outro pensador muito importante que vai compartilhar dessa ideia do Marx, que é o Max Weber. Ele fala que o conceito de classe, ele deriva de aspectos diversos. Pode ser privilégio social, prestígio, autoridade e poder. E o conceito usado por ele para designar essa situação é o status. Olha, grifa aí que é bem importante. O status pode ser entendido como o espaço que o indivíduo preenche no universo social e se estende também à sua dignidade como cidadão. Olha só que importante. Nesse sentido, algumas atitudes têm consequências diretas à imagem do indivíduo e faz com que ele seja portador de certas marcas sociais. Ok, eu espero que você tenha entendido até agora aqui. Olha, a gente vai fazer uma análise juntos aqui de diversos grupos da sociedade. Para isso, eu preciso que você me acompanhe nessa imagem e a gente vai ler aqui o que a legenda acaba trazendo para nós. Nessa imagem você pode ver que existem diversos tipos de pessoas. Então, existem aqueles que trabalham na construção civil, entregadores, tem um médico e pessoas ali que são um pouquinho mais difíceis da gente dizer quais são as profissões dela. A legenda diz o seguinte: na atualidade, muitas profissões são vistas como possuidoras de rótulos de status sociais, de maior ou menor prestígio. Para um pouquinho aqui. Eu não vou fazer esse julgamento, mas você pode fazer essa reflexão aí agora. Pense em sua cabeça, quais são aquelas profissões que detêm de status sociais, maior ou menor, ok? Agora volta comigo aqui que a gente vai terminar de ler a legenda aqui. Existem profissões que transmitem certos valores, que se traduzem em status, e objeto de desejo de muitos jovens que sonham, a partir de seu alcance, de obter status sociais. Ou seja, volta aqui comigo. Ter status social nem sempre significa estar em um nível social, em um grupo social acima, certo? Então, é uma questão aí que a gente coloca entre status e a condição social ou o grupo social em que certas pessoas se inserem. Ok? Eu espero que você tenha gostado até o momento, mas para fixar essa atividade, para fixar esse conteúdo na sua cabeça, eu preciso passar algumas atividades para você. Então, é muito interessante que você realize aí a atividade da página 21 e as atividades da página 22. Ok? Eu agradeço a sua atenção, eu sou o professor Fernando, nos encontramos na próxima.